Schools are to establish fixed habits of reaction to authority. That's their main purpose. A partir do momento em que nascemos, parece que já temos um caminho pré-definido. Vamos para a creche, depois para a pré-escola e depois para a escola. Mas, já uma vez te perguntaste porque é que somos obrigados a ir à escola? É provável que em algum momento da tua vida já tenhas feito essa pergunta. Dizem-nos que é para o nosso bem, para sermos mais cultos, para saber ler e escrever, para termos uma boa carreira e até para sermos pessoas melhores. E de certa forma, sim. A escola é um pilar importante para a formação individual de cada um. Dá-nos bases e permite-nos ganhar alguma independência intelectual. Mas essa não é a história completa. O sistema de ensino em que estamos inseridos desde a nascença surgiu devido a outras motivações. Vamos caminhar até ao passado e descobrir de onde elas vieram. Antes do sistema de ensino começar a aparecer, eram poucas as pessoas que tinham o privilégio de poder aprender. Não existia escola obrigatória. A minoria que aprendia algo, aprendia com a família em casa, na igreja, ou então com mestres, fossem esses mestres ferreiros, carpinteiros e etc. Na altura, a igreja era a principal fonte de ensino, mas só o clero e a nobreza é que tinham acesso. A alta classe aprendia a ler para que pudessem ler a Bíblia, e para além disso, também lhes eram ensinados valores religiosos. A grande maioria do povo não tinha acesso a esse ensino. Não era muito comum encontrar uma pessoa que soubesse ler ou escrever. Praticamente tudo o que o povo sabia era passado de geração em geração pelas suas famílias. Nos séculos XVIII e XIX, muitas coisas começaram a mudar. A Inglaterra controlava grande parte do monopólio global. Possuía colónias, comerciava globalmente e tinha muito capital acumulado. Para além disso, era um país riquíssimo em carvão e ferro. Com toda essa riqueza e poder, começaram a surgir várias máquinas a vapor e muitas outras máquinas industriais. As máquinas permitiam com que os processos manuais e demorados passassem a ser automatizados e rápidos. Aos poucos, começaram a substituir os agricultores e os artesãos. Eram muito mais eficientes que qualquer um deles, fazendo assim com que muitos perdessem os seus empregos. Os recém-desempregados tinham bocas para alimentar e viram-se obrigados a arranjar uma alternativa. Eles sabiam que não conseguiam competir com as máquinas. Elas eram muito mais eficientes. Em certos casos, uma só máquina poderia substituir 100 homens. Mas por muito que as máquinas fossem super eficientes, elas precisavam de manutenção e de serem operadas por humanos. Com isso, os desempregados viviam no campo, viram uma oportunidade e abraçaram-na. Mudaram-se para as grandes cidades. Lá, começaram a trabalhar como operários das máquinas e trabalhadores nas fábricas. As rotinas eram duras. Trabalhavam 12 a 16 horas com salários baixos. E para piorar, as cidades eram sobrelotadas e sem higiene. Infelizmente, não havia outra alternativa. Aquilo era o que tinha que ser feito para poderem sobreviver. O mundo tinha mudado e tudo o que podiam fazer era adaptarem-se. Os trabalhadores eram esforçados e davam a vida no trabalho. Mas nem tudo era às mil maravilhas. Eles nem sequer sabiam ler, não seguiam horários rígidos e tinham pouca disciplina. Eles não estavam habituados a esta nova vida e claro que isso não agradava aos donos das fábricas. Ninguém gosta de um funcionário que não sabe ler e que é desleixado. O que os donos realmente gostavam e precisavam era de pessoas que chegassem a horas previstas sem atrasos, obedecessem ordens sem questionar, repetissem tarefas horas a fio e trabalhassem em grupo para o bom funcionamento geral das fábricas. Como isso não existia naturalmente e quase ninguém possuía esses atributos, o Estado precisou de entrar na jogada e começou a desenvolver algo novo. Como os Estados precisavam das fábricas para que o país evoluísse mais rápido e tivesse mais lucros, eles precisavam de ensinar às pessoas a como trabalharem nelas. Por isso, começaram a criar um sistema de ensino obrigatório. O primeiro sistema de ensino obrigatório surgiu na Prússia, a atual Alemanha. Era um sistema organizado e centralizado. O objetivo principal desse sistema
era para ensinar às pessoas desde novas tudo o que as fábricas precisavam para ter um melhor rendimento. Ou seja, ensinavam a seguir horários, respeitar a autoridade, repetir tarefas e funcionar em grupo. Era genial, pois moldava o comportamento das pessoas desde cedo. O novo modelo de ensino teve tanta fama e tanto sucesso nos países em que tinha sido implementado que os outros países começaram a observar de longe e, aos poucos, também começaram a copiar e implementar esse mesmo modelo. O modelo era muito bom, criava ordem, produtividade e gerava uma sociedade mais controlada e previsível. Tudo o que um Estado poderia querer dos seus cidadãos. O modelo foi se espalhando pela Europa e mais tarde chegou também à América. A educação era financiada pelos Estados através dos impostos de cada pessoa e os conteúdos ensinados eram definidos pelas instituições e pelo Estado. Mais tarde surgiram também famílias poderosas e muito ricas como os Rockefeller. Eles viram um potencial enorme do sistema de ensino e começaram também eles a financiar estas instituições. Com esses financiamentos, essas famílias começaram a influenciar o desenvolvimento do sistema educativo, apoiando certas ideias e estruturas. Afinal de contas, o que aprendemos influencia diretamente na maneira como agimos e pensamos. Essas famílias tinham interesse nisso. Conhecimento é poder, e quem define o que aprendemos tem mais poder ainda. Já nascemos nesse sistema e raramente paramos para o questionar. Só aprendemos na escola aquilo que está no currículo e nada mais para além disso. Quem sabe, algumas coisas das quais aprendemos lá até podem nem ser totalmente verdade. Mas se há coisa que é verdade, é que a escola não ensina tudo. E há muitas coisas valiosas a aprender fora dela. A vida não tem currículos. O objetivo é mantermos a mente curiosa, pois a curiosidade é uma das melhores fontes de conhecimento. E tu? Achas que a escola nos prepara para o futuro? Ou apenas nos prepara para seguir um determinado caminho? A pergunta fica no ar, mas nem tudo o que vemos e pensamos é verdade. Às vezes é preciso voltar atrás no tempo para percebermos um pouco melhor de como as coisas foram criadas e as verdadeiras motivações por trás. Aqui analiso os factos e dou o meu melhor para fazer chegar o conhecimento real. Se quiseres ficar a par das coisas, subscreve e vem peregrinar comigo. O caminho ainda agora começou.